Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. E nessa segunda semana o título geral é Lázaro, vem para fora. O título da segunda-feira, o Evangelho coloca tudo em ordem. E o versículo, Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por ter nos curado também, curado as nossas doenças, as nossas enfermidades, curado o nosso corpo, alma e espírito. E o Senhor ainda tem trabalhado em nós. Cada dia o Senhor tem nos enchido com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Aquilo que ainda permanece em nós e não foi semeado pelo Senhor, cada vez mais tem sido exposto. O Senhor tem feito tudo isso aparecer para que de fato nós percebamos a importância de fazer morrer o nosso velho homem na cruz, onde de fato ele deve estar. A sentença da cruz deve estar sobre o nosso velho homem, sobre o nosso ego, sobre a nossa vida da alma, para que possamos também desfrutar de um novo viver, uma vida em ressurreição. E é nessa vida, Senhor, que nós queremos Te servir, uma vida cheia de frescor, de novidade de vida, uma vida de alegria, paz, justiça. Que essa seja a nossa realidade, Senhor, que as coisas do homem exterior sejam de fato postas na cruz, para que possamos viver em novidade de vida, em ressurreição, viver no alto, viver na esfera da eternidade, viver junto a Ti, no Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos falado, toda a Tua misericórdia. Nós recebemos na Tua palavra, Teu amor, nós não merecemos, mas diariamente o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é O Evangelho coloca tudo em ordem. Semana passada nós vimos o capítulo 10 do Evangelho de João, onde o Senhor Jesus se mostra como bom pastor e como a porta pela qual as ovelhas entram e saem. Esse entra e sai, talvez você não tenha entendido, mas é algo que nós desfrutamos muito, porque quando o Senhor diz, eu sou a porta e por mim as ovelhas entram e saem, encontram pastagem, campos, pastos verdejantes, águas de descanso, já fazendo alusão ao Salmo 23, quer dizer, quando nós entramos através da porta que é o Senhor Jesus, nós também saímos de todas as coisas que nos prendem, de todos os apriscos que foram usados por Satanás para nos prender, seja o aprisco da lei, da religião, do mundo, até mesmo o aprisco do mundo da subsistência, em que muitos cristãos que não estão envolvidos no mundo do pecado, mas estão ainda presos no aprisco, no mundo da subsistência, preocupados muitas vezes com o trabalho, com as questões financeiras. Quando nós entramos pela porta que é o Senhor Jesus, nós saímos desse aprisco que nos traz pesar, ansiedade, depressão e todas essas coisas. E encontramos de fato águas de descanso, pastos verdejantes. Uma vez em Cristo, nós encontramos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso o Senhor Jesus, no versículo 10, ele diz, o ladrão, ele vem para roubar, para matar, para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é mais importante para Deus não é se nós estamos certos ou errados, é se nós estamos vivos ou mortos, irmãos. E muitas vezes, mesmo a pessoa olhando e falando, eu estou certo. Está certo, mas está morto. Por quê? Porque qualquer coisa que não passe pela porta, lembra que o Senhor fala isso em João 10? Não passou pela porta, é ladrão. Ladrão e salteador. E o que o ladrão e o salteador fazem? Ele vem para roubar, matar e destruir.
Você pode olhar e falar assim, não, mas eu estou certo aqui. Mas você foi roubado. Te roubaram a paz. Te roubaram o desfrute. É ladrão, é salteador. Não veio pela porta que é o Senhor. Subiu por um lado, o lado do certo. Às vezes pelo lado errado. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Nem sempre, ou na maioria das vezes, quase 100% das vezes, na verdade, irmãos, a gente se guia pelo certo e errado. Deus não. Deus se guia pela vida, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Às vezes você está errado, a luz vem, você reconhece o erro, você confessa o seu pecado e você ganha vida. Veja, irmãos, você está errado, mas ao reconhecer e ao pedir pelo sangue de Jesus, pedir perdão, você ganha vida. Às vezes você está certo ali, mas você estar certo está ferindo os outros e está ferindo você mesmo. E você acha que você está com a razão. E você está batendo o pé. E você está morto. Você não está ganhando vida. Você não está ganhando paz. Pelo contrário. Então nós precisamos aprender, irmãos, essa lição importante de João 10. O Senhor veio para nos dar vida. Ele não veio para nos dar trabalho, para nos colocar em jugo. Pelo contrário, em Mateus nós vemos claramente, você está cansado, está sobrecarregado? Me dá, vamos trocar. Está aqui o meu jugo. Pode pegar, você vai perceber que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê, irmãos? Porque a parte pesada, o jugo que nenhum de nós conseguiria carregar, o próprio Senhor carregou na cruz. Agora, irmãos, o que o Senhor pede para nós fazermos é suave, é leve, porque nós temos o Espírito. Nós podemos fazer na presença do Senhor, nós podemos pregar o Evangelho na presença do Senhor, nós cuidamos dos irmãos com o Espírito na presença do Senhor. Então é leve. Então não é que não tem nada, tem. O Senhor mandou pregar o Evangelho, mandou cuidar, edificar a igreja, mas é leve por quê? Porque nós temos à nossa frente o bom pastor nos conduzindo a águas de descanso, nos conduzindo a pastos verdejantes. Mas muitas vezes nós ficamos presos no aprisco. Ou aceitamos que o ladrão entre para espancar, para roubar, para matar. Não vamos mais nem ficar presos, nem aceitar o ladrão, irmãos. Vamos entrar pela porta. Quando você entra pela porta, que é o Senhor, você também sai do aprisco e encontra pastagens. Então, semana passada, nós vimos bastante sobre isso no capítulo 10 do Evangelho de João. Agora vamos entrar no capítulo 11. E no final do capítulo 10 de João, o Senhor, ele, novamente por causa da discussão com os fariseus, veja, os religiosos judeus, veja, é um povo que não tinha paz, porque não aceitava o Senhor como bom pastor. Então, por causa dessa discussão, o Senhor novamente, versículo 40 diz, João 10, novamente se retirou para além do Jordão. Então, quer dizer, quando o Senhor encontra oposição, discussão, essas coisas, ele não permanece ali, irmãos. Algumas vezes você vê o Senhor ainda tentando dissuadir fariseus, saduceus, os sacerdotes, os principais sacerdotes, tentando com que suas palavras fizessem que eles tivessem fé. Mas quando o Senhor percebia, aqui não tem caminho, o que o Senhor fazia? O Senhor se retirava. É o que nós precisamos aprender a fazer, irmãos. Não tem caminho, não permaneça dando murro em ponta de faca. Se retire. Não fica brigando com ninguém, não. Não tem caminho? Se retire. Vai para outro lugar, vai para outra pessoa. Por quê? O Senhor tem o seu tempo. E isso é uma coisa que nós vamos ver aqui no capítulo 11 de João. Deus tem o seu tempo. Então, o capítulo 11, ele começa com uma notícia triste. Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã, também Marta, não é? Uma aldeia em uma casa que o Senhor constantemente visitava, Lázaro estava enfermo. Esse lugar, irmãos, Betânia, para nós é a realidade da vida da igreja, porque era um lugar desprezado, que as pessoas olhavam e não davam nada, mas era um lugar, principalmente essa casa de Maria, era um lugar em que o Senhor encontrava descanso. Se você olhar bem,
o lugar que o Senhor deveria encontrar descanso, à nossa vista, né, seria o templo, não é? A casa do Pai. Mas em Mateus 21, quando o Senhor entra em Jerusalém, ele começa a fazer milagres, inclusive no templo, chega um momento em que ele fala, bom, eu tô cansado, eu quero descansar. Aí normal é o quê? Descansar, você permanece no templo, que é a casa do Pai, certo? Mas em João 21, Mateus 21, versículo 17, fala assim, e deixando quem? Deixando todos aqueles que estavam no templo. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então percebe? Ele deixou o templo, onde aparentemente ele deveria ter descanso, e foi para o lugar onde verdadeiramente ele tem descanso. Enquanto nós formos religiosos, irmãos, nós não damos descanso para o Senhor. Mas quando a nossa vida, nosso coração estiver, for um ambiente como o de Betânia, aí o Senhor vai encontrar descanso. Então veja, ele saiu de Jerusalém e ele foi pernoitar lá em Betânia. Ele andou quilômetros e quilômetros e de manhã ele voltou. Ele voltou para Jerusalém. Então era a hora do descanso. E o Senhor recorreu ao ambiente de Betânia, que ele encontra em todos nós. Esse ambiente de Betânia, onde tinha ali Maria, que o amava muito, onde tinha Marta, que era agitada, mas era alguém que amava o Senhor e servia ao Senhor. Tinha Lázaro, nós vamos ver durante essa semana, a história de João 11, o que acontece com Lázaro, como isso é emblemático para nós. Então tinha pessoas ali que foram tocadas pelo Senhor, que tiveram as suas vidas mudadas pelo Senhor e que eram gratas a Ele e o amavam de todo o coração. E há um princípio, irmãos, que a gente fala bastante, não é? Deus, Ele resiste ao soberbo. Onde há soberba, no coração de quem é soberbo, não há lugar para o descanso de Deus. Mas aos humildes, Ele concede a sua graça. E aí, Isaías 57:15 diz, assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. O que é isso? É ser pobre em espírito, é ser humilde. Quando você é humilde, quando você é pobre em espírito, você é alguém como Marta, Maria, Lázaro, você é alguém que recebe o Senhor e o Senhor descansa com alegria. E ele diz, é para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então onde o Senhor habita? O Senhor habita nesse ambiente de humildade, nesse ambiente que realmente precisa dele, em que o Senhor vê, eles precisam de mim. E a palavra Betânia, ela tem muito a dizer sobre isso, né? Porque a palavra Betânia, ela significa casa dos pobres, ou casa de aflição, casa de miséria. Eu sempre me lembro, quando eu vejo Betânia, da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez eu digo, irmãos, às vezes a gente se enche de conhecimento e o conhecimento faz a gente julgar as coisas, julgar as pessoas, e aí é o conhecimento errado. É como Paulo diz em 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8 ele diz, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Perceba, se alguém julga saber alguma coisa. Por quê? Porque antes ele disse, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O ambiente que Deus quer para a vida da igreja é um ambiente de amor. Porque no versículo 3, 1 Coríntios 8, diz, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque várias vezes, novamente, os judeus, eles viam o Senhor entrando na casa de pecadores e comendo com eles, e eles julgavam o Senhor. Quantas vezes nós vemos isso nos evangelhos? Em Mateus 9,
Versículos 10 a 13, numa dessas situações, o Senhor Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então quer dizer, aqueles fariseus, aqueles homens da lei, eles achavam que eles sabiam muita coisa sobre a lei. Mas o que o Senhor diz? Vocês têm que ir aprender de fato o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Nesse ponto, irmãos, para encerrar, eu vou ler aqui na página 25, o último parágrafo, que já tem muito a ver com o título dessa segunda-feira, que é o Evangelho coloca tudo em ordem. Isso porque em Mateus 9, o Senhor primeiro, versículos 10 a 13, ele fala sobre essa questão do médico. O Senhor falava e ele colocava em prática. Porque lá no finalzinho do capítulo 9 de Mateus, fala que o Senhor percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, página 25, a partir do último parágrafo, diz: o evangelho do reino veio justamente para colocar em ordem todas as coisas. Por que as coisas se encontram em desordem e há tantas doenças e miséria? Porque não estão encabeçadas por Cristo. O Evangelho do Reino visa restabelecer a ordem em nós, em nossa casa e naqueles que estão a nosso redor por meio do encabeçamento de Cristo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. Daí advém o termo casa da aflição, pois as multidões estavam aflitas e exaustas, porque Betânia também significa casa da aflição. Assim estão as pessoas que contatamos na rua ao sair para pregar o evangelho, como posso orar por você. Nossos irmãos e irmãs comportores muitas vezes encontram pessoas que estavam prestes a tirar a própria vida por não ver mais motivos para viver. Isso acontece porque tudo está muito difícil para elas e precisam de Cristo para encabeçar-lhes a vida. Sigamos o exemplo de nosso Senhor Jesus. Saiamos para pregar o evangelho com um coração cheio de splanknon, palavra grega que indica um sentimento profundo vindo das entranhas de compaixão pelas pessoas. Graças a Deus, não permanecemos indiferentes dentro de nossa casa, vivendo confortavelmente sem nos preocupar com as pessoas. Não, nós saímos para procurar os aflitos e os exaustos. Ou seja, irmãos, esse é o exemplo que o Senhor nos deu e é por esse exemplo que nós guiamos a nossa vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.